Muita gente acredita que cabelo branco é apenas sinal da idade, inevitável, como rugas ou dores nas costas. Mas e se eu te dissesse que a cor do seu cabelo tem mais a ver com a inflamação silenciosa do que com o tempo? E que algo tão simples quanto um pedaço de gengibre, combinado com uma atitude diária esquecida por muitos homens, pode mudar isso? Você já se perguntou por que alguns homens mantêm o cabelo escuro mesmo aos 70, enquanto outros o perdem aos 50? Eu sou a Dra. Maria José Freire, urologista certificada, e há mais de 20 anos ajudo homens com mais de 50 anos a recuperar energia, desempenho e masculinidade. Comente de onde você está assistindo e, se puder, curta e inscreva-se. Isso ajuda este canal a crescer. Muitos homens acreditam que os fios brancos aparecem simplesmente porque o tempo passou. Mas a verdade é que dentro do seu couro cabeludo existe uma batalha silenciosa acontecendo. E ela começa muito antes do que se imagina. A cor do cabelo depende de células chamadas melanócitos, que produzem melanina. Com o passar dos anos, esses melanócitos vão sendo atacados por um inimigo discreto, o estresse oxidativo. Imagine a oxidação como uma ferrugem interna alimentada por má alimentação, poluição, álcool em excesso, cigarro e noites mal dormidas. Tudo isso acelera o desgaste das suas células, incluindo aquelas que mantêm o pigmento do seu cabelo. Além disso, o envelhecimento costuma vir acompanhado de um quadro inflamatório constante e leve, que muitos homens ignoram. Essa inflamação crônica é como um fogo lento, que vai prejudicando a produção de melanina e enfraquecendo a saúde dos fios. Não estamos falando apenas de estética, mas de um sinal de que seu corpo está em desequilíbrio. A inflamação afeta a circulação, e quando o sangue deixa de chegar com força e frequência aos folículos capilares, esses folículos recebem menos nutrientes, menos oxigênio e menos estímulo. O resultado é um cabelo mais fino, mais seco e sem cor. Para homens acima de 50 anos, tudo isso se torna ainda mais relevante. Seu corpo já não responde como antes, mas isso não significa que ele parou de responder. Quando você melhora a circulação, reduz a inflamação e controla o estresse oxidativo, você não apenas desacelera o embranquecimento dos fios, em alguns casos, pode até observar uma recuperação da cor original. Não se trata de pintar por fora, mas de reativar o que estava adormecido por dentro. E aqui está o ponto mais negligenciado. Tudo isso começa com a forma como você trata seus vasos sanguíneos e sua alimentação. E há um alimento simples, barato e poderoso que pode ativar essa engrenagem interna como poucos outros. É algo que você talvez já tenha em casa, mas nunca soube como usar da forma certa, e é sobre ele que vamos falar agora. O gengibre é conhecido pelo seu sabor forte e aroma marcante, mas o que poucos homens acima de 50 sabem é que ele pode agir como um verdadeiro aliado da saúde capilar. Dentro dessa raiz existe uma substância chamada gingerol, que tem propriedades anti-inflamatórias poderosas. Quando você consome gengibre regularmente, ele ajuda a reduzir aquele processo inflamatório silencioso que falamos no capítulo anterior, aquele que vai minando a saúde dos seus melanócitos sem você perceber. Ao reduzir essa inflamação, o gengibre ajuda a proteger essas células responsáveis pela cor do cabelo e isso tem um impacto direto na aparência dos seus fios. Além disso, o gengibre é um estimulante natural da circulação. Para entender isso, pense nos seus vasos sanguíneos como canos de irrigação. Se a pressão é baixa ou se há entupimentos, o jardim, nesse caso o couro cabeludo, simplesmente não recebe os nutrientes de que precisa. O gengibre tem a capacidade de dilatar levemente os vasos, melhorando o fluxo sanguíneo, especialmente nas extremidades do corpo, como mãos, pés e couro cabeludo. Isso significa mais oxigênio, mais vitaminas e mais energia chegando aos folículos capilares, que funcionam como fábricas minúsculas de cabelo. Mas é importante dizer, o gengibre não é uma poção mágica. Ele funciona como parte de um sistema e precisa de consistência para dar resultado. Você pode usá-lo em infusões, na comida ou até em preparações tópicas no couro cabeludo. O segredo está na frequência e na forma como ele se integra à sua rotina. Quando aliado a hábitos saudáveis, como boa hidratação e sono reparador, os efeitos do gengibre se somam e criam um ambiente favorável para a saúde dos fios e para o bem-estar geral. Ainda assim, muitos homens consomem gengibre e não percebem mudanças. E isso acontece porque estão ignorando uma peça fundamental desse quebra-cabeça, a forma como suas células absorvem os nutrientes. E é aí que entra um fator que quase ninguém associa ao cabelo, mas que pode ser o divisor de águas entre resultado e frustração. Vamos falar sobre isso no próximo capítulo.
A maioria dos homens acima de 50 anos não imagina o quanto a hidratação influencia na saúde do cabelo e mais ainda na sua cor. Quando falo em hidratação, não me refiro apenas a beber água eventualmente ao longo do dia, mas a manter suas células verdadeiramente abastecidas. Com o passar dos anos, o corpo vai perdendo a eficiência em reter líquidos dentro das células. Isso cria um estado de desidratação crónica, que muitas vezes passa despercebido, mas afeta diretamente a qualidade da sua pele, dos seus músculos e, claro, dos seus cabelos. Um couro cabeludo desidratado é como um solo seco. Não importa o quanto você adube, nada cresce com força ali. A água é essencial para transportar nutrientes até os folículos capilares. Sem uma hidratação adequada, mesmo que você consuma alimentos poderosos como o gengibre, seu corpo simplesmente não consegue entregar essas substâncias onde elas são necessárias. É como tentar abastecer um carro com o tanque furado. O resultado? Fios opacos, quebradiços, ralos e sem pigmentação. A hidratação também afeta a produção hormonal e a circulação, dois fatores cruciais para manter os melanócitos ativos. Quando suas células estão bem hidratadas, elas trabalham melhor, se protegem mais do estresse oxidativo e têm mais energia para cumprir sua função. Por isso, é importante revisar a forma como você consome líquidos. Homens acima de 50 anos, especialmente os que sentem menos sede, precisam criar uma rotina consciente de hidratação. Um bom indicativo é começar o dia com um copo grande de água, usar infusões naturais, como gengibre com limão, e evitar exageros em bebidas que desidratam, como álcool e café em excesso. Seu corpo precisa de água para manter o metabolismo funcionando, para sustentar a energia e para garantir que cada célula, inclusive as do couro cabeludo, esteja viva e ativa. Mas mesmo com gengibre e água, muitos homens continuam enfrentando queda capilar e fios brancos. O motivo? Estão ignorando um fator hormonal essencial que começa a mudar a partir dos 40 anos e que influencia diretamente na cor e no crescimento dos seus cabelos. É sobre isso que vamos conversar agora. A testosterona é muito mais do que o hormônio do desejo sexual. Para homens acima de 50 anos, ela representa energia, vitalidade, força muscular e, sim, está diretamente ligada à saúde do cabelo. Quando seus níveis hormonais começam a cair, algo que acontece naturalmente com o envelhecimento, diversos processos metabólicos desaceleram e entre eles está o ciclo de crescimento capilar. Menos testosterona significa menos estímulo nos folículos, o que pode levar à queda precoce, fios mais finos e até à interrupção da produção de melanina, o pigmento que dá cor aos cabelos. Mas não é só a quantidade de testosterona que importa. O equilíbrio entre a testosterona e outros hormônios, como o cortisol, o hormônio do stress, define o ambiente interno do seu corpo. Um homem estressado, mal alimentado, sedentário e com sono irregular tende a converter sua testosterona em outras formas menos úteis, como a DHT, que está ligada à queda de cabelo. Por isso, cuidar da testosterona é, na prática, cuidar de todo o corpo. E o melhor, é possível fazer isso sem recorrer a medicamentos, apenas com ajustes consistentes na rotina. O primeiro passo é a movimentação. Atividades simples como caminhadas ao sol, pequenas sessões de musculação ou até subir escadas estimulam a produção natural do hormônio. A segunda frente é o sono. Homens que dormem mal têm queda acentuada de testosterona, mesmo com alimentação adequada. Comer bem também faz parte. E aqui entram alimentos ricos em zinco, gorduras boas e antioxidantes que ajudam na regulação hormonal e na saúde dos folículos capilares. E lembre-se, tudo isso se conecta. Boa circulação, hidratação, gengibre, menos inflamação, são peças do mesmo sistema. A testosterona é como a centelha que reacende o vigor do seu corpo. Quando bem cuidada, ela ajuda você a se sentir mais disposto, mais focado e com aparência mais jovem. Mas há um detalhe fundamental que a maioria dos homens esquece. A maneira como você dorme pode amplificar ou sabotar todos esses benefícios hormonais e é justamente sobre esse anabolizante natural que vamos falar no próximo capítulo. Durante o sono, seu corpo faz reparos que você nem imagina e quando falamos de cabelo, essa restauração noturna é ainda mais essencial. É nesse período que a produção hormonal se equilibra, que o sistema imunológico se fortalece e que os tecidos recebem sinais de regeneração. Se você tem mais de 50 anos e não dorme bem, seu corpo entra em estado de alerta constante, o famoso modo de sobrevivência. Isso eleva o cortisol, reduz a testosterona e afeta diretamente os melanócitos, que precisam de estabilidade para continuar produzindo melanina. O resultado? Cabelo mais fraco, mais branco e sem brilho.
Muitos homens acham normal acordar várias vezes durante a noite ou ter sono leve e agitado. Mas esse padrão interrompe o chamado sono profundo, a fase em que o corpo realmente se recupera. Nessa fase, a circulação melhora, a pressão arterial se estabiliza e os folículos capilares recebem mais oxigênio e nutrientes. Sem esse processo, você pode estar seguindo bons hábitos durante o dia, como alimentação saudável e atividade física, mas colhendo pouco resultado. O sono é o alicerce que sustenta todos os outros pilares da sua saúde, inclusive a capilar. Felizmente, existem atitudes simples que ajudam a recuperar a qualidade do seu sono. Estabelecer horários regulares, evitar telas antes de dormir, deixar o ambiente escuro e fresco, reduzir o consumo de cafeína à tarde, tudo isso envia sinais claros ao seu corpo de que está na hora de desligar. E aqui vai um detalhe interessante. O consumo de infusões naturais, como gengibre com camomila, pode ajudar a induzir o relaxamento sem interferir nos seus hormônios. Essas pequenas práticas, feitas de forma consistente, criam uma base sólida para que seu corpo entre em estado de recuperação profunda todas as noites. Quando você dorme bem, seu corpo não apenas descansa, ele se regenera. E isso se reflete nos seus níveis de energia, na saúde do seu cérebro, da sua pele e, claro, do seu cabelo. Mas agora que conectamos todos esses elementos, gengibre, hidratação, hormônios e sono, é hora de reunir tudo em um ritual diário prático. Algo simples, possível e poderoso que você pode começar já amanhã cedo. Vamos montar isso juntos no próximo capítulo. Agora que você entende como cada peça se encaixa, o gengibre ativando a circulação, a água hidratando suas células, os hormônios regulando o crescimento e o sono permitindo a recuperação, está na hora de transformar esse conhecimento em prática. E a boa notícia é que você não precisa de horas no dia nem de soluções complicadas. Basta um ritual diário de 7 minutos para começar a reacender sua vitalidade e, quem sabe, até ver a cor natural do seu cabelo retornando aos poucos. É um momento só seu de cuidado e reconexão com seu corpo que pode ser feito ao acordar ou antes de dormir. Comece com um copo grande de água morna com gengibre fresco ralado e algumas gotas de limão. Isso ativa a sua digestão, melhora a circulação e já sinaliza ao corpo que o dia começou. Em seguida, faça uma breve caminhada ao ar livre ou uma sequência simples de movimentos, algo que aumente a respiração e estimule o corpo. 3 minutos de movimento já são suficientes para acionar a produção de testosterona e oxigenação. Depois, dedique 1 minuto para respirar profundamente, com atenção total no ar entrando e saindo. Isso reduz o stress, equilibra os hormônios e prepara a sua mente para o dia. Se preferir fazer esse ritual à noite, troque o limão por camomila na infusão com gengibre e substitua os movimentos por alongamentos suaves. O mais importante é a consistência. Esse pequeno compromisso diário, que cabe em qualquer rotina, sinaliza ao seu corpo que ele está sendo cuidado. E o corpo responde. Você pode até massagear o couro cabeludo por 1 minuto com movimentos circulares, estimulando a circulação diretamente na raiz dos fios. Esses 7 minutos não são sobre milagres, são sobre criar um ambiente interno que favorece a saúde. E saúde, para homens acima de 50, se constrói com escolhas pequenas e inteligentes feitas dia após dia. Quando você dá ao seu corpo as condições certas, ele sabe exatamente o que fazer. Mas o segredo está na repetição, na atenção e no respeito ao tempo biológico. Agora que você tem esse ritual nas mãos, o próximo passo é colocar em prática. E com o tempo, seu espelho pode começar a mostrar resultados que você pensava não serem mais possíveis. Se tem uma coisa que aprendi com décadas atendendo homens maduros, é que o envelhecimento não precisa ser uma sentença. Seu cabelo, sua energia e sua vitalidade estão muito mais sob seu controle do que você imagina. Pequenas escolhas diárias, como beber água de verdade, dormir bem, ativar sua circulação e usar alimentos como o gengibre de forma estratégica, geram resultados que se acumulam. Você não precisa se render à genética ou à idade. Precisa apenas entender seu corpo com mais clareza. Se este vídeo fez sentido para você, comente aqui em baixo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se para continuar essa jornada comigo. Seus melhores anos não ficaram para trás. Eles são sustentados por um melhor entendimento do seu corpo.